Olá, meus amados irmãos, aqui que é um salve da missionária Tina, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vim trazer aqui para os irmãos duas visões que o Senhor me deu. Uma foi no ano de 2021 e a outra foi por agora, há uns 2 meses atrás. Eu até contei ela aqui no meu ministério, na igreja, né? E eu comecei a pedir para Deus resposta de algumas coisas. E Deus, por alguns segundos de misericórdia, Ele me deu uma visão. A primeira, irmãos, foi aonde eu vi, né, a terra se escura, muita escuridão, e eu via um ministério. Eu saía de dentro da igreja, e quando eu saía de dentro da igreja, eu saía procurando as minhas filhas, e estava uma escuridão tremenda. E eu via uma irmã que ela morava ao lado da igreja, e eu perguntava para ela: irmã, o que está acontecendo? E ela me respondia: é sinais da vinda de Jesus, irmã Tina. E eu falava: minha irmã, e o que vai ser de nós? Ela dizia: vamos somente orar para Deus guardar nossa família. Isso foi uma visão de segundos, irmãos, e aí passou-se o tempo, né? Eu tinha essa visão escrita, porque todas as revelações de Deus eu escrevo elas, ou às vezes eu marco o dia que Deus me dá ela para me trazer em lembrança de volta. E quando foi por esses dias, o Senhor me deu uma visão muito rápida também, ao qual ele fala que ele irá provar a terra. E eu falei: Deus, me dá uma base bíblica para me saber que foi o Senhor me mostrando esta palavra. E aqui, irmão, no livro de Isaías, capítulo 26, no versículo 21, vai dizer assim: porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não cobrirá mais aqueles que foram mortos. Meu Deus. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver, aleluias, aqui Deus falando com a igreja, com o seu povo. Aqui ele vai dizer que os que permanecem fiéis estarão escondidos, esperando no Senhor em oração, até aquele que cumpra os seus propósitos em redenção final. Mas aquele, irmãos, que não tiver debaixo da mão do Todo-Poderoso, aqueles que não tiver em constante oração, firme na rocha, não vai suportar. Irmãos, pela terceira vez o Senhor me mostrou da fome. O Senhor me mostrou da fome no ano de 2020. No ano de 2022 o Senhor me mostrou da fome. E este ano o Senhor me mostrou da fome mais uma vez. Irmãos, preste bem atenção. Deus está falando conosco. Guarde reserva. Guarde reserva espiritual e física. Mas, missionária Tina, a gente não tem condições, meu irmão. Abra mão das suas vontades. Abra mão das suas vontades e começa a guardar alimentos. Irmão, Deus vai provar a terra. Deus vai começar a trabalhar provando a terra. Como foi essa visão, irmão? Aqui na minha cidade, aqui onde nós moramos, dentro do DF, no Goiás, aqui todas as cidades que vocês entram, que a gente entra, na verdade, tem o nome da cidade, está escrito no meio da entrada da cidade. E eu, por alguns minutos, depois que eu levantei na madrugada para orar, eu fui e eu tive essa pequena visão e apareceu da mesma forma que estava escrito a cidade, o nome da cidade aparecia assim: chegou a hora de eu provar a terra. E eu acordei. E eu falei: Deus, me dá uma palavra se foi o Senhor. E o Senhor me deu aqui no livro de Isaías, irmão, pode meditar nela. Capítulo 26, a partir do versículo 21. Dá uma meditada nessa palavra que você vai ver. Irmão, tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Estava assistindo um vídeo esses dias, aleluia, lá em Israel,
As mulheres foram pregar a palavra do Senhor. Elas foram expulsas, elas foram esbofeteadas, elas foram xingadas, cuspidas. Irmãos, eles jogavam coisas nela. Irmão, não se pode mais pregar a palavra em alguns lugares. E nós estamos tendo a oportunidade de poder pregar a palavra de Deus. E nós não estamos querendo pregar a palavra de Deus. Deus vai olhar para nossas mãos naquele dia. O que nós vamos apresentar? Cadê as nossas obras? Irmão, eu não tenho como sair para pregar, eu não sei pregar, irmão, então ore. Se você não sabe pregar, ore, irmão. Irmão, se você não sabe orar, louve. Irmão, se você não sabe louvar, tenha de misericórdia, faça alguma coisa para o reino de Deus. Deus vai começar a provar a terra, Deus vai começar a provar o povo. E só vai resistir aquele que está em oração aqui, como ele disse na palavra dele. Aquele que perseverar e ser fiel. E continuente em todo tempo em oração. Esse será livre da ira de Deus. Mas aqueles não. Aqueles que não tiver, ele irão sentir o tamanho do poder do Deus Criador dos céus e a terra. Dá ouvido, igreja, o que Deus fala contigo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Amém? Saúdo os meus irmãos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.